Bom, então bom dia a todos. Nessa aula vamos falar um pouco do reuso através da herança, tá? Nessa aula a gente vai ver um pouquinho aí de como que funciona a herança, né, para a gente poder reutilizar código e ver alguns dos padrões de projeto que utilizam aí a herança, certo? Então, imagina o seguinte, né? A maioria das pessoas, né, quando aprende herança na orientação a objetos, aí o pessoal fala que isso aí é muito importante e tal, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o seguinte: quando eu faço a herança de uma classe, eu vou estar reaproveitando, né, na subclasse as funcionalidades da classe. Então, esse é o meu reuso, né? É eu poder aproveitar um método da superclasse numa outra classe, tá? E aí fala assim, essa daí que é o grande reuso aí que eu vou ter a partir da herança na orientação a objetos, tá? Então imagina, por exemplo, que eu tenho ali a minha classe aranha, né? E eu tenho ali, por exemplo, a classe, que bicho é esse aí? Um grilo, sei lá, um gafanhoto? Tá. Esse bicho aí, certo? E aí eu quero reaproveitar o método walk que tem lá na aranha para essa outra classe aí, tá? Então, vamos supor que eu tenha ali na minha classe spider, né? Eu tenho ali um método do web, né? Que não tem nada a ver com a internet, né? Fazer a teia mesmo da aranha. E eu tenho ali um método walk que é para ela andar, certo? Aí eu tenho ali o cricket, né? Acho que seria grilo, grilo, tá? E aí, por exemplo, o grilo não faz teia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele método ali do web e vou deixar ele vazio, tá? E aí, o método walk é esse que eu queria reaproveitar. Isso aí eu vou deixar do jeito que ele é, né? E aí eu vou ter ali o método pular, né? Que é o método jump. E é assim que eu reuso código com herança. Certo? É assim não? Vocês acham que é por aí que a gente reusa código com herança? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Errou rude quem achou que é assim que... Então, retomando, esse é um uso errado da herança, tá? Então, todo método que aceitar uma aranha, ele vai aceitar também o grilo. E aí, por exemplo, no momento que a aranha tiver que fazer a teia e o grilo não faz teia coisíssima nenhuma, né? Isso aí vai gerar um pau ali no meu método, tá? Então, esse aí seria um uso errado, inclusive, de herança, tá? E, na verdade, não é assim que a herança vai propiciar a reutilização de código num software orientado a objetos, tá? Então, se eu quisesse, digamos assim, criar a herança de uma forma correta aí nesse caso, o que eu precisaria? Né? Eu precisaria ter ali uma classe, no caso abstrata, por exemplo, poderia chamar de small animal, né? Não é inseto, porque aranha não é inseto, certo? Então não seria correto. Mas, então, esse cara assim, ó, todo o small animal, ele tem ali o método walk, e aí sim eu posso estar reutilizando ali o walk nas duas classes, tá? Só que a grande questão é o seguinte, né? Então vamos automático acessar, aceitar, né, um grilo no lugar de uma aranha. Imagina que eu tenha ali, por exemplo, um método capture, né, que eu passo a aranha e a sua presa, né? Então, enquanto a presa não está presa, ficou esquisito, né? Tá? Mas enquanto ela não está grudada, eu vou botar assim, na teia, né? A aranha vai fazer um do web, né? No caso aí, por exemplo, se eu passasse o grilo com o web que não faz nada, ele ia ser um loop infinito ali, que ele nunca ia conseguir capturar a presa, tá? Então, a real reutilização, né, da herança é você, por exemplo, você cria um método, por exemplo, chamado Go, e esse cara recebe um small animal como parâmetro,
tá? E aí ele vai, por exemplo, até um place. Então, enquanto esse cara, né, esse animal, não tiver dentro desse lugar, ele vai andar, tá? Então, nesse caso, a gente pode ver que faz sentido tanto eu passar a aranha quanto eu passar o grilo ali como parâmetro, os dois funcionariam, tá? Mas o que é mais legal é que se eu tiver qualquer outra classe que estende essa classe small animal, ela pode ser passada também para esse método e ela também vai funcionar. Tá? Então, esse é o reuso da herança, é o reuso através do polimorfismo. Né? Não eu estou reutilizando métodos da superclasse na subclasse. Não, não é esse o principal ganho. O ganho é o seguinte, eu posso passar as subclasses para qualquer método que aceite a superclasse. Tá? Então, com isso eu posso reutilizar esse método, talvez para uma classe que nem exista ainda. Tá? Se eu criar aqui, por exemplo, sei lá, a classe Ants, né, para representar uma formiga, né, eu poderia tranquilamente utilizar esse método aqui que de repente foi desenvolvido bem antes de existir essa classe formiga. Então, o fato de eu poder reutilizar esse método para a classe formiga que é o meu grande ganho aí em termos de reuso de código para herança. Tá? Então eu vou entrar aqui já no primeiro padrão de projeto, por incrível que pareça, não é um padrão de projeto do Goff, que é o livro mais famoso aí de padrões de projeto, que é o Null Object, tá? Que ele é baseado aí na utilização da herança. Tá? Então imagina o seguinte, tá? Eu tenho uma classe chamada Shopping Cart, que representa ali um carrinho de compras ali de um site, por exemplo. Tá? E aí, por exemplo, chega num ponto eu falo assim, olha, se o carrinho, vamos supor, eu tenho que retornar o valor do carrinho. Eu falo, se o carrinho for nulo, eu vou retornar 0. Se não, eu vou chamar o método total do carrinho. Tá? Aí você fala assim, eu tenho que pegar pegar o usuário, né, que está preenchendo esse carrinho para colocar lá no menu do meu site. Né? Se tem o usuário, eu vou lá no carrinho e pego o usuário associado. Agora, se não tem, né, se o carrinho for null, eu vou lá e retorno, por exemplo, um link para o cara fazer o login na aplicação. Tá? E assim vai. Né? Agora, eu quero saber, por exemplo, se o carrinho, se ele tem desconto. Né? Se o cara ganhou algum desconto. Então, por exemplo, imagina que um carrinho acima de 10 itens, ele tenha lá algum tipo de desconto. Né? Então, mas se ele for nulo, então com certeza não tem. Então, se ele for nulo, retorna falso, né? E se ele, né, puder, se ele não for nulo, aí eu pego os itens e vejo se é maior do que 10. Tá? Então, quem já não viu um monte de código assim, né? Eu estou cansado de ver, né? Se for nulo, faz assim. Se não for, faz assado, né? Às vezes, em vários lugares do código, você vai repetindo essa verificação. Se for nulo, faz isso. Se não for, faz essa outra lógica, tá? Então, essa verificação de nulo acaba entrando em vários pontos ali do seu código. Tá? E aí isso não deixa de ser um tipo de duplicação de código, tá? Que acaba enchendo bastante o saco, né? Principalmente se em algum ponto você esquece, né, de fazer essa verificação por nulo e aí dá um null pointer exception, tá? Eu sempre falo que se a cada null pointer exception que acontecesse em um sistema em produção no mundo eu ganhasse, sei lá, 1 centavo, em um dia eu estava milionário. Certo? Porque isso aí realmente é um pau que acontece bastante. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente pode ter ali, por exemplo, vários tipos de carrinho, né? O carrinho lá com desconto, o carrinho de Natal, o carrinho, sei lá, que talvez tenha uma lógica diferente, né? Esse carrinho nu aí, se a gente for parar para pensar, é um caso especial do meu carrinho de compras. Tá? Se eu parar para pensar, a não existência de um carrinho
gera um comportamento especial do carrinho de compras na minha aplicação. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso ter, por exemplo, uma abstração, né, que seria um carrinho de compras aí genérico, e o meu carrinho nulo, ele pode ser uma implementação desse cara. Então, ao invés, por exemplo, de eu ter o valor nulo para o meu carrinho, eu vou ter uma instância do meu carrinho nulo. Tá? Então, seria alguma coisa assim, ó. Por exemplo, o meu carrinho nulo, se eu pedisse para recuperar os itens dele, ele me retornaria uma lista vazia. Se eu pedisse o usuário, ele me retornaria aquele link lá, né, para o login. Né? Se eu pedisse o total, ele me retornaria 0. Ou seja, ele seria uma classe do carrinho, só que ele teria todas as respostas para o caso do carrinho ser nulo. Tá? Então, olha só, todo aquele código que eu tinha mostrado antes, ele vai ser resumido dessa forma. Tá? Então, o resDiscount, ele simplesmente vai pegar o tamanho do carrinho, sem se preocupar com a possibilidade dele ser nulo. Né? O total, ele simplesmente vai pegar o total, ou o usuário, ele vai pegar o usuário. Né? E aí, onde que está o cheque por nulo? Né? Na verdade, não está ali. Ele vai estar... assim, a funcionalidade, caso o carrinho seja nulo, vai estar dentro desse null object. Tá? Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu chegar lá e falar assim, pega o carrinho e bota igual a null, eu vou sempre inicializar o carrinho com um null shopping cart, ou seja, com o meu null object. Tá? Isso daí vale para outros tipos de coisa. Então, por exemplo, você vai pegar o usuário do cara. O usuário, o cara não está logado. Vai retornar null. Né? Ao invés de fazer isso, retorna um null object do usuário. Que o quê? Que vai ter todas... De repente, tem um método, está autenticado? Aí já vai retornar false, por exemplo. Tá? Que ele tem todas as respostas para o caso daquele cara não existir. Tá? Então, esse é um uso que a gente pode fazer aí da herança, bem interessante, né? É um padrão assim que acho que talvez pouca gente conheça por não ser do Goff, mas que ele é bastante útil, eu mesmo já utilizei ele várias vezes aí em alguns casos, certo? Pode poupar muito código de if, de verificação, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Antes de entrar num outro padrão, eu quero falar de uma coisinha chamada Hook Methods. Tá? O que acontece? Quando a gente cria uma subclasse, tá? A gente tem que especializar algumas coisas, né? E manter aquilo que a gente gostaria, né? Que fosse mantido da superclasse. Né? Então, por exemplo, lá pegando o exemplo da aranha, né? Se o meu grilo ele anda de um jeito diferente, então eu vou especializar aquele método walk para que ele ande igual um grilo e não igual uma aranha, por exemplo, que ele use 6 patas ao invés de 8, no caso. Tá? Então, o que acontece? Existem métodos, né, que a gente pode deixar em aberto. Tá? Então, por exemplo... eu vou ali, crio um método principal na minha superclasse e faço com que esse método principal chame esse método que eu decidi deixar em aberto. Tá? Esse método que eu decidi deixar em aberto, que pode ser aí um método abstrato normalmente, tá? Ele é um método que eu posso, digamos assim, pendurar coisas nas subclasses. Tá? Por isso que a gente chama de hook methods. Tá? Não sei se é por isso não, mas para mim faz sentido que seja por isso. Então, o que acontece? Você vai deixar aquele método em aberto, né? Que de repente esse método ele é chamado no meio lá do main method, ou em algum ponto da classe, né? E ele vai, quando você criar uma subclasse, você vai fornecer uma implementação para aquele hook method. Então você está pendurando uma funcionalidade nova no meio lá daquela funcionalidade comum da classe. Tá? Então, o que vai acontecer? Aquele método principal ele seria alguma coisa desse tipo. Ele vai ter ali
uma lógica comum no começo. Em algum ponto ele vai chamar esse hook method, que é onde você talvez possa pendurar novas coisas, tá? E aí depois dele você vai chamar outras coisas, né? Vai executar outras coisas que talvez sejam comuns, tá? Então esse hook method, ele, digamos assim, na superclasse ele seria um método abstrato, onde você simplesmente poderia pendurar novas funcionalidades na subclasse, tá? Então, o que é legal, na verdade, esse hook method, ele não precisa ser abstrato, tá? Ele pode ter, digamos assim, como se fosse um comportamento default, tá? Que você quer. Então, por exemplo, a princípio eu não quero que faça nada, então esse método hook método aí pode ser vazio, né? Mas na subclasse eu posso sobrescrever esse método de forma que eu possa colocar alguma coisa ali, tá? Então, usando esse hook method é uma forma de eu conseguir inserir novos comportamentos em uma classe existente. Como? Estendendo essa classe e sobrescrevendo esses métodos gancho aí, onde eu posso estar colocando novos comportamentos. Tá? Então, com isso a gente pega aqueles modificadores de acesso que a gente aprendeu, né, quando a gente aprende orientação a objetos, Java, etc. E a gente pode, digamos assim, interpretar isso de forma diferente. Tá? Então, por exemplo, um método abstrato, ele é um hook method obrigatório. Tá? É como se a classe falasse assim, olha, se você for me estender, você é obrigado a colocar alguma coisa no lugar desse hook aqui, no lugar desse gancho aqui. Tá? O método final é a mesma coisa se você falar, esse método nunca pode ser um hook method. Tá? Esse método ele sempre vai ser fixo na minha superclasse. Eu nunca quero que você mude o que ele faça. Tá? Um método privado também nunca pode ser hook, porque não tem a visibilidade para poder modificar ele. Agora, por outro lado, todo método público e protegido, ele é um candidato a hook. É um método que pode, se ele não for abstrato, é um potencial ponto que pode ser modificado nas subclasses. Certo? Bom, então vamos para um exemplo, né, de um padrão de projeto que utiliza a herança e esse conceito aí de hook methods, que é o padrão de projeto template method. Tá? Bom, espero que ninguém esteja com fome, porque vamos ver algumas comidas aí com cara boa. Então imagina o seguinte, eu vou fazer um bolo de banana. Como que faz? Eu misturo os ingredientes, coloco lá na forma, né? Adiciono as bananas em cima e mando assar, tá? Aí eu tenho, por exemplo, o meu bolo de castanhas, tá? Que eu misturo os ingredientes, eu coloco na forma, eu adiciono as castanhas e coloco para assar. É mais ou menos parecido? Sim, né? Mas modifico algumas coisas. Tá? Então, eu posso fazer um template de bolo de alguma coisa. Certo? Então, o alguma coisa cake, né? É misturar os ingredientes, botar na forma, adicionar aquela alguma coisa, certo? E assar. Por exemplo, eu quero fazer bolo de abacaxi, né? Então, eu vou chamar bolo de abacaxi, no adicionário eu vou colocar, adivinha o que? Abacaxi. Certo? Então, é como se fosse um template para uma receita de bolo. Certo? Né? Quem já não pegou uma receita e fala, que legal, posso mudar, posso botar isso, posso fazer aquilo, né? Posso falar assim, tem aqui, sei lá, purê de atum. Aí o cara fala, que legal, posso fazer a mesma coisa de frango, é só trocar o atum pelo frango. É só criar, digamos assim, um template de uma receita. Tá? O template method... e outra coisa, né? Todo mundo está muito acostumado com template, às vezes, por exemplo, sei lá, para fazer um relatório, né? Vai fazer ali o relatório ali de um, sei lá, laboratório de química ou de física, né?
Você vai ali, tem o título, tem a introdução, tem o experimento, tem os resultados, né? Então você vai pegar e vai preencher aquele template. Né? Quem nunca, né? Preencheu algum template de alguma coisa, certo? O template ele te dá a forma, ele te dá as partes que são fixas e ele deixa em aberto para você as partes que você precisa completar, tá? Então, tá? Isso pode acontecer com métodos, tá? Muitas vezes a gente tem algoritmos, né, que algumas coisas são fixas, algumas coisas sempre vão ser daquela forma, tá? Mas outras podem variar, certo? Então esse mesmo conceito aí do template, né, lá da receita ou do formulário, a gente pode estar aplicando aí para os métodos, tá? Como é que funciona isso? Tá? Eu vou ter na minha superclasse o que eu chamo de template method, que é um método que vão ter algumas coisas fixas, e nos pontos em que ele pode variar, ele vai chamar um hook method, ou seja, ele vai chamar um método abstrato da classe. Tá? E aí, quando eu quiser criar uma instância concreta, certo? Eu vou criar uma subclasse, certo? E vou implementar aqueles métodos onde o comportamento daquele método principal for variar. É como se o template método fosse a receita e eu tivesse um hook método que me retornasse, por exemplo, qual que seria o flavor lá, o sabor do bolo, que seria o que eu acrescentaria, certo? Então, o template method ele usa aquele conceito, né, do hook method. Qual que seria o relacionamento entre essas práticas, né? Tá? O template method ele é uma solução para um problema mais específico, que é o que? Eu tenho um algoritmo, né, que eu tenho passos que vão ser sempre iguais e passos que podem ser diferentes. Já é uma prática estrutural, digamos assim, do design orientado a objetos. O correto seria dizer que o template method ele usa o conceito de hook methods. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando o mesmo passo de implementação ele pudesse ser combinado com outros diferentes passos. Né? Imagina, por exemplo, que eu tenho 4 pontos no meu algoritmo que podem ser variados. Tá? E se eu tiver, por exemplo, passos por exemplo, eu tenho, sei lá, 2 possibilidades para o primeiro passo, 2 para o segundo, mas eu posso combinar elas. Tá? Nesse caso, o template method não é indicado. A gente vai ver na próxima aula que a gente falar de composição esse problema aqui com um pouquinho mais de detalhe. Tá? O template method é mais quando os passos eles realmente são relacionados com aquela mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu estou implementando o cara que monta uma tela, por exemplo, usando, sei lá, uma suíte gráfica. Então, aquelas partes que podem variar vão utilizar, sei lá, componente swing. Né? Agora eu quero uma outra implementação que cria uma tela usando outra suíte gráfica, por exemplo, o SWT. Né? Então, de forma nenhuma eu vou querer combinar um componente do swing com o do SWT. Né? Quando eu tiver o cara do swing, todos os meus métodos eles vão estar trabalhando com aqueles componentes do swing. Quando eu tiver o componente ali com o SWT, eu também vou ter todos aqueles passos, né, do template method com ele. Tá? Vou passar agora para um outro padrão que é o Factory Method. Ele também usa o conceito de hook, só que para um problema diferente. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma classe abstrata, tá? E eu também tenho uma classe abstrata que representa um serviço e tenho uma classe abstrata que representa um objeto que faz acesso a uma base de dados. Tá? Então, a princípio, eu posso, como os dois são abstratos, né, eu consigo utilizar o outro. Tá? Só que o que acontece? Se eu tenho um serviço ali de usuário, né, eu vou querer
que essa classe utilize ali o objeto de acesso a dados relacionado com o usuário. Tá? Então eu preciso, digamos assim, eu faço esse relacionamento genérico, mas a partir do momento que eu especifico um lado, eu quero que ele esteja ligado com o outro lado, o correto, né? Tá? Então, aí surge esse problema, que é como que eu crio um objeto que só a subclasse sabe quem é. Né? Então, ó, um pouquinho melhor aqui. Né? Quando eu tenho aquela classe de serviço abstrata, em algum momento ele vai falar assim, olha, eu preciso, né, vamos supor, eu preciso, sei lá, recuperar o cara do banco de dados. Tá? Então ele precisa usar aquele objeto de acesso a dados. Né? Só que quando eu tornar essa classe concreta, quando o cara que tiver que estar ali for o usuário, eu preciso que aquele cara que recupera os dados seja o cara que recupere os dados do usuário. Então, como que eu vou executar aquela rotina abstrata que precisa recuperar um objeto, se o cara que sabe qual objeto que vai criar é só a subclasse? Tá? Então, a resposta é usando um hook method. Tá? Então, eu vou chamar um hook method para criar esse objeto para mim, e a subclasse, no momento que ela implementar aquele hook method, ele vai retornar o cara certo. Tá? Então, por exemplo, seria alguma coisa, é o seguinte, imagina eu tenho ali, eu tenho um serviço geral ali que, por exemplo, precisa chamar a lista dentro do meu DAO. Né? Mas como o DAO ele é específico da subclasse, eu não sei qual é a implementação dele nos métodos da superclasse. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir ali um hook método abstrato, create DAO, e simplesmente eu vou falar assim, ó, quando eu quiser criar o DAO, eu vou lá e vou chamar esse create DAO. Quem ele vai retornar? Só a subclasse sabe. Tá? E aí na subclasse eu sou obrigado a implementar aquele hook. Tá? E aí, quando eu tiver o create DAO, eu vou lá e vou criar o user DAO, que é aquele cara específico que eu preciso que esteja lá. Só que qual que é a vantagem de eu criar esse factory method, que no caso seria o create DAO? Seria eu poder usar esse cara sem nem saber quem ele é ainda na superclasse. Certo? Então o factory method é uma forma de que na superclasse eu possa utilizar um objeto que só a subclasse sabe quem que é. Um exemplo desse factory method, por exemplo, você fala assim, eu tenho uma classe que valida um objeto. E eu só posso fazer determinadas coisas se aquele objeto for válido. Né? Então, se for, por exemplo, a classe usuário, eu tenho um validador de usuário. Se for uma classe produto, eu tenho uma classe que valida o produto. Né? Você fala assim, mas como que o cara lá, né, genérico, ele vai saber qual que é o validador que ele tem que usar para um objeto lá que ele está recebendo? Né? Ele pode usar essa ideia do factory method para que a subclasse, por exemplo, defina quem é o validador. Isso não impede que você crie, por exemplo, uma lógica mais geral e consiga estar reaproveitando ela para todas as subclasses. Certo? Então, a ideia é o seguinte, a dependência, tá, ela é definida pela superclasse. Tá? Então, a superclasse que vai chegar lá e vai falar assim, olha, minha classe de serviço ela depende de um DAO. Essa dependência ela é definida pela superclasse. Agora, a criação dessa dependência ela é delegada para a subclasse, usando o que a gente viu que é aí o hook method. Certo? Então, a gente viu aí a ideia da herança, vimos alguns padrões que utilizam a herança, tá? Como uma forma aí de estar permitindo um maior reuso de código, da herança da forma correta.